Boa noite, gente. Vamos começar agora mais uma aulinha bem bacana, que é a nossa aula sobre ambientes pediátricos, tá? O que que a gente vai falar hoje? Quando a gente fala de ambientes pediátricos, nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a gente pensa no quê? O ambiente do técnico de enfermagem, obviamente, vai ser o hospital. E é só assim, gente. O técnico de enfermagem, ele vai ter área de trabalho só no hospital? Não. Isso é uma questão que cultural. A gente acha que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles vão trabalhar de rotina no hospital, que não vai ter um consultório de enfermagem, que não vai ter um atendimento de enfermagem especializado, e a gente está aí vendo que não, né? Que a enfermagem é muito ampla, tem vários âmbitos para a gente atuar. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os tipos de ambiente, tá? Sobre os ambientes e esses ambientes eles vão estar relacionados à pediatria e como que a gente vai se portar diante de cada atendimento, tá? Primeiro, para desmistificar essa questão cultural, a gente vai iniciar aqui com os hospitais. O hospital, ele é um ambiente hospitalar, é um local destinado para cuidados de saúde e para a recuperação do indivíduo. Primeiro, vamos lá no contexto histórico. Os primeiros hospitais eles surgiram na Ásia por volta de 431 anos antes de Cristo, na região que é hoje o Sri Lanka, tá? Na antiga Grécia, né? Na Grécia antiga, os templos de Asclépio eram dedicados aos enfermos. Então, ou seja, como a gente vê aqui que é uma questão altamente cultural, já existiam hospitais mesmo por volta de 431 anos antes de Cristo. Ou seja, tempo pra caramba, né? E aí, quando não existiam hospitais, eles tinham o quê? Templos, locais destinados e dedicados aos enfermos, tá? E ainda a gente vê aqui que na Roma antiga, os hospitais militares cuidavam de soldados e feridos em batalha, tá? E aqui no Brasil a gente vai ter que o quê? O primeiro hospital do Brasil, ele foi a Santa Casa de Misericórdia de Olinda, inaugurado em 1540, tá? Nosso primeiro hospital brasileiro foi a Santa Casa de Misericórdia, que é extremamente conhecida até hoje, todo mundo sabe, né? Santa Casa de Misericórdia, tá? E a palavra hospital, ela é de raiz latina, significa hospitalis, que vem de hóspedes, tá? Por que que vem de hóspedes? Porque antigamente nessas casas de assistência eram recebidos não só enfermos, mas também peregrinos, pobres e enfermos. Ou seja, qualquer pessoa que necessitasse de ajuda, tá? E aí por isso a gente vem aqui o termo hospital. A iniciativa do Hospital Amigo da Criança, que é o IHAC, tá? A iniciativa Hospital Amigo da Criança, ela foi idealizada em 1991 pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e pelo Fundo das Nações Unidas da Infância, a UNICEF. O IAC, ele foi criado com o objetivo de promover o aleitamento materno e reduzir a mortalidade infantil. Ou seja, sempre quando a gente fala de um hospital amigo da criança, é um hospital que ele tem iniciativa em reduzir a mortalidade infantil e também a promover e incentivar o aleitamento materno. É muito bacana essa iniciativa dos nossos hospitais amigos da criança, tá? E aí no Brasil, o IAC ele foi implementada em 1992 com o apoio da UNICEF e da UASP. O primeiro hospital a receber a placa do IAC foi o Instituto Materno Infantil de Pernambuco, tá? Que é o IMIP, que é o Instituto Materno Infantil de Pernambuco, que é bastante conhecido também, tá? O IAC, ele é um selo de qualidade concedido pelo Ministério da Saúde aos hospitais que cumprem os 10 passos para um aleitamento de sucesso. Olha que bacana, né? Quando a gente vem vendo todo esse contexto de amamentação, de tudo que eu tô falando para vocês, que eu tô batendo muito nessa tecla de amamentação, a gente vê até aqui que a gente tem iniciativas de hospitais, que são denominados Hospitais Amigos da Criança, e que recebe até um selo de qualidade para aquele hospital que ele está incentivando o aleitamento materno. Voltando aqui ao âmbito de hospital, quando nós estamos no hospital, a gente tem o quê? Rotina da unidade. Na rotina da unidade, o hospital ele vai ser separado por ala.
ala de pediatria, ala de neonatologia, área cirúrgica, área de UTI, área de urgência e emergência, área de enfermarias, área de consultórios, área de CME, área de farmácia, laboratório, tudo isso vai estar presente dentro do âmbito hospitalar. E aí o atendimento hospitalar, ele vai ser regido por protocolos, tá? Então, quando a gente vai fazer um atendimento de uma criança no hospital, ele vai variar de qual setor eu estou e qual é o protocolo daquela unidade, de qual forma que eu devo atender aquela criança de acordo com o setor e o protocolo, tá? Isso até os dias de hoje. Toda unidade tem seu protocolo e nós precisamos nos adaptar ao protocolo daquela unidade. Saindo do âmbito hospitalar, a gente vai agora para os consultórios, sim, consultórios de enfermagem. Os consultórios, ele precisa de 3 coisas que são fundamentais para que um consultório ele dê certo. Ele precisa ser aconchegante, acolhedor e um lugar de procedimentos rápidos. Vamos lá. Um ambiente aconchegante, um ambiente menor, mais aconchegante e preparado para atender o cliente, que é quando a pessoa ela não quer ir para o hospital, ela está procurando um consultório, um lugar mais aconchegante, um lugar mais pequeno, um lugar onde ela se sinta mais confortável. Então, o consultório ele precisa ser um lugar aconchegante e acolhedor, tá? Para aquele paciente. Acolhedor, numa forma de receber com atenção, ética, empatia e respeito. A gente sabe que o hospital, às vezes, ele é muito corrido, tem muita coisa para a gente fazer, tem uma demanda alta no hospital. Então, nunca no hospital a gente vai conseguir dar a mesma atenção que a gente daria para um paciente no consultório. No consultório, você está fazendo um atendimento, você e seu paciente. Você vai ter tempo para escutar ele, para ver os sinais vitais, para olhar como que ele está, fazer a consulta de anamnese, olhar tudinho aquele paciente. Já no hospital, não. Você vai ser responsável por 5, 10 pacientes ao mesmo tempo. E você não vai conseguir parar e fazer um atendimento tão ético, tão ético, tão respeitoso, tão humanizado como seria em um consultório. Por isso que tem pacientes que preferem ir para o consultório, devido a essa empatia, né, o cuidado. Não que no hospital a gente vai cuidar do povo de todo jeito, a gente vai cuidar bem também, só que a gente não vai ter tempo devido à demanda. Se você tem só uma coisa para fazer, você vai parar e vai fazer aquela coisa mais bem feita. Quando você tem 10 coisas para fazer ao mesmo tempo, você vai se dividir e vai conciliar tudo ali ao mesmo tempo, tá? E aí, procedimentos rápidos, ou seja, o consultório geralmente não é um local de internação, um local de internação, um local que a pessoa vai ficar ali muito tempo esperando. É um local de procedimentos rápidos, onde é realizado procedimentos de baixa e média complexidade. Ou seja, os procedimentos mais complexos, eles vão sim ser encaminhados para o hospital, tá? Já os procedimentos de média e baixa complexidade, eles podem ser realizados durante a consulta em um consultório. Vamos lá agora falar sobre as escolas. Como eu havia falado para vocês, a gente não vai atender só no hospital, a gente não vai atender só no consultório, a gente vai atender em ambientes. E aí esse ambiente, ele pode ser um ambiente escolar? Sim. A gente sabe que por mais que seja inesperado que aconteça um acidente na escola, às vezes a criança cai, se machuca, quebra um braço, e aí precisa sim de um atendimento escolar. A gente tinha até um projeto aqui em Luiz Eduardo que era ter um técnico de enfermagem em cada escola para que esse técnico de enfermagem ele fosse responsável. Ai, tá um dia muito quente, tem uma criança passando mal, vou aferir uma pressão dessa criança, vou ver o que está acontecendo. Vou fazer o quê? APH, atendimento pré-hospitalar. Eu vou atender essa criança, vou ligar para uma ambulância, enquanto eu estabilizo essa criança, faço meus primeiros socorros ali, o que tem que ser feito, a ambulância está vindo para a gente poder encaminhar a criança, tá? E aí a gente vai discutir isso melhor. Isso é uma ideia muito bacana. Eu achava assim muito legal se acontecesse isso, se tivesse realmente um técnico de enfermagem em todas as escolas, porém ainda não é a nossa realidade, mas é tipo assim, uma coisa assim bacana pra caramba, né? A gente tem que seguir 5 passos quando a gente está no atendimento escolar. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é que geralmente vai ser um atendimento inesperado. A escola, por mais que seja um ambiente cheio de criança, né? Não é um ambiente para a pessoa quebrar o braço. Ela não está lá para quebrar o braço. Então, geralmente, os atendimentos eles vão ser inesperados. Não se espera que a criança se machuque na escola. Mas às vezes acontece. Tem criança que traquina demais, que mexe num trem, pula, cai, se machuca. E aí? Primeiramente, vai ser um atendimento inesperado. Segundo passo, comunicar familiares.
Você vai olhar para a pessoa e falar, fulano de tal, chama a mãe desse menino, chama o pai desse menino, chama o genitor, chama o responsável. Você vai comunicar aos familiares. Terceiro passo, optar por condutas rápidas. Você vai olhar, ver como que está aquela criança e vai fazer uma conduta rápida para estabilizar ele, para levar ele para um local que tenha uma maior assistência. Comunicou aos familiares, você já vai olhar a situação da criança, dependendo da situação da criança, se for alguma coisa grave, uma fratura, alguma coisa, você já vai, ó, aciona o SAMU, chama o SAMU para mim e aí você vai ali tudo muito rápido fazendo o atendimento dessa criança. Quarto passo, tudo que você for fazer tem que ser algo resolutivo. Se essa criança caiu, se machucou, teve um corte, e esse corte é um corte que está com hemorragia, está saindo sangramento ali naquele bebê, naquela criança, primeiro você vai fazer o quê? Você vai fazer uma resolução rápida, uma conduta rápida, vai estabilizar até que o SAMU chegue e te dê suporte para você encaminhar essa criança, que é o quinto passo, é o encaminhamento. Ou seja, você vai acionar os pais, familiares, vai acionar a ambulância se necessário, fazer uma conduta rápida, resolutiva e vai encaminhar esse menino. Então, é para isso os passos. Outra coisa também muito bacana, aquela criança chegou na escola, a mãe falou, ó, meu filho não vai ir, pegou um atestado de 4 dias porque ele tá com diarreia. Chegou aquele atestado de 4 dias, o técnico de enfermagem vai lá. E aí, Miguel, como é que você tá? Melhorou da diarreia? Ah, o que foi que aconteceu? Você tá comendo como? Você tá precisando de quê? Ah, tá precisando de uma alimentação diferente? Vou comunicar no refeitório da escola. Ó, gente, o Miguel teve uma diarreia, não tá conseguindo comer direito, ele tá precisando de alimento mais pastoso e tal, e a gente vai providenciar. Então, tudo isso seria extremamente assim, importante. Ia ser muito bacana se realmente isso acontecesse, tá? E aí, os atendimentos escolares, eles vão ser atendimentos precoces para criança com necessidades educacionais especiais, ou seja, aquelas crianças com deficiência física, deficiência mental, que eles vão precisar de uma atenção maior, tá? E aí o técnico de enfermagem também entraria nesse quesito, numa atenção educacional especializada para estudantes com deficiência, transtornos globais e desenvolvimentos ou altas habilidades, tá? Poder avaliar aquela criança, olhar tudo certinho, o que ela precisa e poder entrar aí com um atendimento exclusivo, né? Um atendimento diferenciado. E além disso tudo, a gente tem o plano de atendimento escolar, que é a PAI, que é para acolher e inserir crianças no ambiente escolar. Além disso tudo, atividades na escola com participação dos pais e das crianças, estratégias para a transição do ano letivo com retorno das férias e ausência por motivos de saúde, tá? Agora, a gente vai falar sobre o quê? A APAI. A APAI, ela é uma associação de pais e amigos dos excepcionais. Ela é uma organização social que atende pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas, e o objetivo da APAI é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, garantindo que elas possam exercer a cidadania. E aí, a APAI, ela oferece serviços de educação, saúde, assistência social e eles também trabalham para garantir os direitos das pessoas com deficiência e que para elas sejam incluídos na sociedade. Além disso tudo, a APAI ela atua em parceria com o poder público, instituições públicas e privadas e com a rede socioassistencial do município. E a APAI atende pessoas de todas as idades, tá? A APAI não é só para criança, apesar de ter mais crianças lá, a APAI é um lugar para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Unidades de reabilitação, que é outro tipo de âmbito hospitalar. As unidades de reabilitação, elas são locais destinados a oferecer serviços de tratamento e reabilitação para pessoas com deficiências físicas e mentais, vícios ou problemas de saúde que necessitam de cuidados continuados. Ou seja, a reabilitação é um local de reabilitação, onde você vai reabilitar aquela pessoa e reinserir ela na sociedade. E ela vai ser tanto tratando deficiências físicas como deficiências mentais, e ela vai ser uma unidade de cuidados continuados, ou seja, sempre aquele seu paciente vai voltar, vai voltar, vai voltar, e você vai praticar a reabilitação de cuidados nele, tá? Vamos lá aos tipos, porque essa reabilitação ela vai ser dividida em vários subtipos. Primeiro, fisioterapia. A fisioterapia são os cuidados de fisioterapia que eles podem ser divididos em fisioterapia respiratória, fisioterapia pélvica e fisioterapia muscular, tá? Tudo isso aí é diferente, viu?
E tem profissionais que são especializados em cada parte. A fisioterapia respiratória, ela vai ser uma fisioterapia para o trato respiratório, que vai auxiliar aquela pessoa, né? Na questão da respiração, da fala, tá? Exercícios que vão ajudar a expandir o tórax, o pulmão, e tudo isso aí vai ser ofertado lá na fisioterapia respiratória. A gente tem a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica, geralmente, ela é para gestantes e mulheres, tá? Mulheres com incontinência urinária, com baixa libido, mulheres com dor, ardência durante a relação, tudo esse tipo de mulher ela pode procurar a fisioterapia pélvica, que é para fortalecer os músculos do assoalho pélvico, fazer com que ela tenha uma relação de saúde melhor com o corpo dela, tanto na questão sexual, na questão de gestação, tá? Depois do trabalho de parto, a fisioterapia pélvica ela é extremamente importante durante o trabalho de parto e depois do trabalho de parto, que é para fortalecer aquela musculatura pélvica, tá? E ajudar tudo aquilo ali. E a fisioterapia, ela pode ser muscular do corpo inteiro, fazendo a reabilitação no corpo inteiro daquele paciente, tá? Aí agora, o segundo passo, né, da reabilitação, segundo passo não, segunda subdivisão, vai ser o quê? A fonoaudiologia, que é o fonoaudiólogo, que ele vai auxiliar na fala, ele vai fortalecer toda a musculatura facial. Geralmente, o fonoaudiólogo ele é extremamente para crianças autistas, principalmente crianças autistas não verbais. Então, o fono ele vai poder ajudar tudo ali na questão de fala, musculatura facial, e ele vai reabilitar aquela pessoa. A hidroterapia. A hidroterapia ela consiste em ser uma terapia aquática para melhorar dores e ativa a mobilidade, tá? Ele vai ativar a mobilidade, diminuir as dores e fortalecer o tônus muscular. A psicoterapia. A psicoterapia ela vai auxiliar nos processos psicológicos. A pessoa vai na psicoterapia, na terapia para poder se reabilitar mentalmente. Ela está com problema de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e ela vai precisar de uma reabilitação, tá? E aí que entra o processo psicológico, que é o processo mental, para poder auxiliar aquela pessoa. E aí, vamos falar agora sobre cuidados paliativos. Os cuidados paliativos geralmente são para pacientes terminais, que geralmente têm alguma doença crítica, né, como por exemplo o câncer, e aí eles são pacientes que eles querem ter um fim de vida digno. Ou seja, eles estão em cuidados paliativos, eles estão em cuidados ali como se fossem cuidados até o falecimento daquele paciente. E esse cuidado, ele vai ser apesar dele ser uma reabilitação, geralmente esses pacientes de cuidados paliativos são pacientes terminais, ou seja, eles necessitam de conforto e de uma morte digna, entendeu? Assim funcionam os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles são para melhorar a qualidade de vida de pacientes críticos, como eu havia falado para vocês. Eles vão melhorar o tempo de vida daquele paciente tem, ele vai exigir um cuidado. E aí esse paciente, ele vai estar ali em cuidado paliativo, tá? Para o resto da vida dele, ele vai receber aqueles cuidados. E aí esses cuidados são com a intenção de melhorar a qualidade de vida daquele paciente. E aí nós temos também o quê? Os cuidados continuados. O que são esses cuidados continuados? Eles são cuidados a longo prazo que visam a recuperação e reabilitação total do paciente. Só que nós temos pacientes que eles não vão ter recuperação total, que são o quê? Aqueles pacientes que tiveram amputação de membro. Ele perdeu um pé, ele perdeu uma mão, perdeu um dedo, perdeu um braço, perdeu uma perna. Ele é um paciente que ele é o quê? Que ele, apesar da reabilitação, ele nunca vai conseguir voltar a ser 100% do que ele era. Por exemplo, ele perdeu um pé, ele vai precisar usar uma prótese, ele vai precisar usar uma bengala de apoio. Então, a gente vai ensinar aquele paciente como que ele vai viver após o trauma, como que ele vai viver depois de uma amputação, como que vai ser feito. A gente vai ensinar aquele paciente a ele se recuperar. E principalmente o mental também, porque o mental da pessoa ela fica muito fragilizado. Ela tinha um braço ali com ela a vida inteira, do nada ela não tem mais o braço dela. Entenderam? Então é muito forte, né? É muito forte e aí a gente precisa desses cuidados continuados com esses pacientes. Já passou sozinho, gente? Agora vamos aos atendimentos a domicílio, que é uma área aí que os técnicos de enfermagem estão lucrando bastante, né? Que a gente chama de home care. E aí, como vocês sabem que eu sou a louca das leis, eu trouxe uma lei aqui, tá? Falando sobre o atendimento domiciliar, que é a lei número 14.454 de 2022, que a lei diz assim pra gente,
que ela garante o atendimento domiciliar quando prescrito por um médico, e a Lei número 10.424 de 2002, ela regulamenta a assistência domiciliar do Sistema Único de Saúde do SUS, e a Lei 9.656 de 98, ela determina que os planos de saúde devem cobrir os serviços de home care, ou seja, várias leis que eu trouxe aqui para a gente sobre os atendimentos home care. E ainda a nossa resolução do COFEN, lembrando que eu estou falando de COFEN e não de COREN. O COREN é regional, já o COFEN é federal, é o Conselho Federal de Enfermagem, tá? O COFEN é o que rege o COREN. E a resolução do COFEN, número 766 de 2024, que é uma resolução atualizada, ela aprova as normas e diretrizes para a atuação da equipe de enfermagem na atenção domiciliar. Ou seja, o enfermeiro e o técnico de enfermagem têm respaldo legal, totalmente pela lei, para fazer atendimentos a domicílio, tá? E aí vocês podem tirar o cash de vocês. Não necessariamente vocês precisam trabalhar para alguém. Às vezes tem alguém ali que é mais inteligente, né? Mais esperto, e aí ele vai criar uma rede de home care. Ah, eu sou dono dos serviços atendimento e saúde em casa. E aí esse dono de serviço e atendimento em casa, ele vai falar o quê? Eu tenho 10 técnicos de enfermagem disponível. Você vai querer qual perfil? Eu vou te mandar ali um técnico tal, especialista em curativo, especialista em cuidados paliativos, especialista em autismo. E aí eu vou mandar esse técnico aí para auxiliar no seu home care. E aí ele vai lucrar com o serviço dos outros, que é isso que faz o empreendedor, não é mesmo? Só que você pode se atentar e fazer o seu próprio serviço de home care, tá? Aqui nós falamos sobre o atendimento a domicílio. Quando a gente vai propor um atendimento a domicílio, a gente vai falar o que para o paciente? Conforto e segurança. Primeiro, na casa dele, tudo vai ser exclusivo dele. Vai ser um ambiente privado. O banheiro dele vai ser só dele, o quarto dele vai ser só dele, a cozinha dele vai ser só dele. Então, querendo ou não, é um ambiente mais confortável para esse paciente. O conforto, ele vai ser o atendimento a domicílio, proporcionando conforto para o paciente e para os familiares. Ele vai acordar a hora que ele quer, de acordo com os horários de medicação. Ele vai tomar banho no banheiro dele, ele vai se enrolar no lençol dele. Então, tudo isso aí, ele ajuda também psicologicamente aquele paciente. Fora, segurança. Ele vai estar num ambiente seguro e num ambiente privado, tá? Então, tudo isso aqui ele vai ser proporcionado durante o cuidado no domicílio. E aí, agora nós vamos entrar no quê? Na área que eu sou apaixonada. O TIM, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Como que vai ser os cuidados dentro da UTI? Primeiro, vamos lá no contexto histórico, tá? Que vocês sabem que eu adoro. E a história da UTI neonatal, ela começou com a criação do primeiro centro de recém-nascidos prematuros em 1914 no Hospital Mitchell Hayes, em Chicago, tá? Com o pediatra Dr. Julius Reis, que ele foi responsável por essa criação, né? Ele é considerado o médico pai da pediatria, né? Devido a essa iniciativa de separar um local específico, principalmente para bebezinhos prematuros, tá? E aí, lá em 1971, a iniciativa do Grupo Médico do Hospital Sírio-Libanês organizou ambientes destinados a pacientes graves, tá? E a nossa enfermeira Ana Nery foi um símbolo da assistência aos feridos. Quando a gente fala sobre UTI, a gente não pode deixar de mencionar Florence Nightingale. Florence Nightingale é a nossa pioneira da enfermagem, tá? E a gente sempre tem que mencionar Florence devido a quê? Como eu havia falado para vocês, nós temos teorias de enfermagem por essas mulheres aí maravilhosas, igual eu falei para vocês, a teoria do autocuidado de Dorothea Oren, que eu falei para vocês na aula. Fiquem muito atentos a essas teorias, porque elas caem em todo concurso, viu? E aí a teoria de Florence Nightingale é a teoria ambientalista, que é uma teoria que fala o que pra gente? Que o ambiente, ele vai colaborar diretamente na saúde daquele paciente. Ou seja, na época de Florence, lá na guerra, quando ela foi entrar na enfermagem e ajudar os enfermos, era o quê? Trincheiras, um local que sujo, às vezes ela tirava até, achava aranha, mosca, tudo enquanto lá dentro daquele lugar. E aí a Florence, ela começou a fazer o quê? Abrir as janelas dos locais, varrer o chão, tirar, afastar a cama da parede para não ficar úmida, a cama pegar a umidade, né?
E aí tudo isso é usado até hoje, gente. Se a gente entra no hospital, a gente olha, tem uma janela, vai ter um ar ambiente, vai ter, com exceção do centro cirúrgico, né, devido à contaminação, vai ter um ar ambiente, vai ser tudo ali um ambiente o que vai proporcionar uma melhoria para aquele paciente. É igual a gente, se a gente está em casa, está numa casa suja, tá com lençol sujo, tá com sapato sujo ali para lavar, os pratos sujos, tá com lixo no lixeiro, a gente vai sentir o quê? Desmotivado, a gente vai se sentir mal quando a gente está no lugar sujo. Agora é tão bom quando a gente limpa a casinha da gente, coloca um desinfetante, um cheirinho, os tapetes estão tudo limpo, a gente consequentemente vai se sentir melhor. E foi essa a teoria de Florence Nightingale, que foi a teoria de que o ambiente ele influencia diretamente na saúde do paciente. E isso é muito verdade, né? A gente vê isso até no nosso dia a dia. Quando a gente chega em casa cansado e a casa está revirada, bagunçada, parece que a gente fica mais cansado ainda. Quando a gente chega num ambiente confortável, limpinho, a gente se sente muito melhor. E aí aqui ele mencionou também a enfermeira Ana Justina Neri, né, que foi um símbolo da assistência aos feridos. Ana Justina Neri, ela é uma enfermeira baiana de Salvador, tá? E a Ana Neri, ela foi um símbolo importante, um marco importantíssimo da enfermagem aqui no Brasil. Tem vários filmes só sobre ela. Ana Neri, tá? Muito legal. E aí, voltando ao contexto histórico, a gente fala sobre o Hospital Pequeno Príncipe, que inaugurou a sua UTI neonatal em 1991. A gente vai mencionar também o Hospital São Vicente de Paulo, que inaugurou a sua primeira UTI pediátrica privada em 1985, tá? E o Hospital dos Serviços do Estado do Rio de Janeiro, que inaugurou a sua primeira UTI respiratória em 1967. O que é unidade de terapia de cuidados intensivos, de unidade de terapia intensivos neonatais? Ela é uma unidade do hospital com equipe especializada em suporte avançado, ou seja, são profissionais especialistas em suporte avançado, tá? Não é suporte básico de vida, é suporte avançado, traqueostomia, intubação, reanimação. Então, tudo isso aí são profissionais que estão extremamente sincronizados e todos falam a mesma língua, tá? É uma equipe interdisciplinar que todo mundo tem que estar muito bem conectado, porque qualquer erro ele pode ser fatal dentro da UTI, tá? E eles em suporte avançado para crianças que necessitam de cuidados intensivos. A gente tem a UTI adulto e a gente tem a UTI neo, ou seja, são especializações diferentes. É um profissional que ele é capacitado em UTI, ele vai ficar na UTI adulto. É um profissional que ele é capacitado em UTI neonatal, ele vai ficar no setor de neonatologia e pediatria, tá? Essa é a minha especialização. Eu sou especializada em cuidados intensivos neonatais e pediátricos, ou seja, minha área é cuidados de suporte avançado em crianças e nenéns. Beleza? E aí, todo paciente internado na UTI, ele deve receber assistência integral interdisciplinar, ou seja, assistência de toda a equipe. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, todo mundo vai prestar assistência àquele paciente porque é uma equipe interdisciplinar e integral, tá? Quais são os critérios para admitir um paciente na UTI? Para receber... Não, aqui não. Espera aí que eu me perdi. Aqui são a função do técnico de enfermagem na UTI. Receber e admitir pacientes. Esse receber e admitir pacientes, quem faz o laudo de admissão e de recepção de pacientes é o enfermeiro e o médico. Porém, o técnico de enfermagem ele vai auxiliar. Quando o enfermeiro está admitindo um paciente na UTI, ele está fazendo prontuário de transferência, de admissão, o técnico de enfermagem ele vai estar identificando o paciente. Aquele paciente que está com pulseira ou sem pulseira, ele vai fazer a pulseirinha e identificar quem é aquele paciente, nome, idade, sexo, tá? Ele vai realizar procedimentos técnicos de competências técnicas, como monitoramento de sinais vitais, administração de medicamentos, cuidados com feridas. Ele vai preparar aquele paciente todinho para receber ele naquele lugar. Ele vai auxiliar em procedimentos invasivos, como reanimação de pacientes, se for necessário, ele vai sim entrar e auxiliar, tá? Ele vai preparar os pacientes para exames e cirurgias, ou seja, aquele paciente está na UTI, ele vai precisar ser transferido para uma cirurgia. O técnico de enfermagem ele vai preparar aquele paciente para ele entrar no centro cirúrgico. Ele vai coletar materiais para exames, controlar a administração de vacinas. Então, tudo isso aí é de competência do técnico de enfermagem dentro da UTI, tá? Critérios para a admissão
na UTI neonatal. Primeiro, prematuridade, que é o que mais interna bebezinho na UTI, bebezinhos prematuros. Bebezinho baixo peso, bebezinhos com alterações cardíacas, bebezinhos com alterações respiratórias, bebezinhos com quadros infecciosos, quadros metabólicos, alterações genéticas, alterações neurológicas e má formação. Tudo isso aí ele pode ser critério para que esse bebezinho ele seja admitido dentro de uma UTI neonatal, tá? Principalmente essa questão de prematuridade, baixo peso e desconforto respiratório. Agora nós vamos falar sobre as salas de emergência. As salas de emergência é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Sala de emergência é bagulho doido, gente. Urgência e emergência. Quem gosta, assim. Eu tenho um pezinho na urgência e emergência também, eu gosto bastante, só que é pauleira. É pauleira. E você tem que ter muita concentração e mental para lidar com aqueles procedimentos de forma rápida, seguro e eficaz. A todo momento você tem que manter a calma dentro de uma sala de emergência, tá? E aí nem sempre a pessoa consegue manter a calma diante de algumas situações, né? Que a gente pega situações extremamente críticas, onde o paciente está entre a vida e a morte, você precisa manter a calma e fazer os seus procedimentos com segurança. Primeiro, o atendimento de crianças com doenças ou ferimentos agudos, eles requerem cuidados imediatos, ou seja, vai ser feito na sala de emergência. E aí fala pra gente assim, que em 1992 a Faculdade de Medicina da USP criou a disciplina de emergências clínicas, ou seja, até 1992 não existia uma disciplina somente para emergências clínicas. Até aí ele era uma disciplina dentro do curso de medicina, tá? E aí só em 1966 que foi criada a primeira residência em medicina de urgência e emergência no Brasil, lá em Porto Alegre. E ainda assim, o Brasil só reconheceu a especialidade de medicina de emergência em 2015, ou seja, relativamente novo, né? Tudo isso aí é relativamente novo, 2015 que foi considerado uma especialização. Como nós vamos pegar esses pacientes na sala de emergência? Vão ser pacientes com febre alta, principalmente em bebês abaixo de 3 meses, vômitos incontroláveis, intoxicação alimentar ou medicamentos, queimaduras, quedas, engasgo, ferimentos profundos, dificuldade de respirar, convulsões, alterações da consciência, trauma de cabeça e parada cardiorrespiratória. Tudo isso aí e muito mais que vai ter na sala de emergência. Vai ser todo o risco eminente à vida, tá? E aí, como que a gente vai tratar o psicológico de uma criança em qualquer um desses ambientes? Primeiro, a criança ela está num ambiente que não é comum dela, não é a casa dela, não é a casa que ela se sente confortável, então ela está em um ambiente hostil, em um ambiente não comum. A gente precisa acalmar a mãe, o pai, os familiares, né? E também aquela criança. Aquela criança, o pai, a mãe, todo mundo vai estar inseguro. Então a gente precisa ter cuidado com os familiares, com a criança, apaziguar essa insegurança e ambientalizar eles, tá? A criança ela vai sentir medo, ela vai sentir insegura, os familiares também, tudo isso ele tem que ser trabalhado psicologicamente. Outra coisa, gente, o tédio. Imagina a gente que é adulto, que não quer ficar dentro do hospital 24 horas olhando para um teto branco, olhando para o teto, contando estrelinha, olhando para um lado, você olha para o outro, não vê nada, não faz nada. Imagina uma criança. A criança ela tem um tédio absurdo dentro de qualquer âmbito hospitalar. Ela vai estar lá sem brinquedo, sem TV, sem pintar, sem nada, e essa criança vai começar a se sentir entediada. E aí, o que a gente pode fazer? Mãe, traz um brinquedinho lá para essa criança. Você não vai trazer um brinquedinho de pelúcia, você vai trazer um brinquedinho de fácil higienização. Ela vai trazer um brinquedinho de plástico ou emborrachado. A gente vai higienizar aquele brinquedo e entregar para a criança brincar. A gente pode entregar o quê? Lápis, caneta, giz de cera para aquela criança riscar, poder pintar. Volta e meia, né? Se aquela criança se for possível, dar uma saidinha ali fora, dar uma olhadinha na árvore, volta para dentro do quarto para poder melhorar essa questão de tédio da criança, tá? E aí, eu finalizo essa aula de hoje com a Declaração de Lisboa, tá? A Declaração de Lisboa, ela fala pra gente sobre autonomia e liberdade, sobre os benefícios de todos, menor prejuízos para todos, justiça, igualdade e solidariedade. E essa Declaração de Lisboa, ela fala sobre tudo isso, né? Autonomia, liberdade, igualdade, solidariedade, justiça, e tudo isso nós temos que colocar em prática, independente do ambiente que nós estivemos trabalhando. Como eu falei para vocês, são vários ambientes pediátricos e todos eles requerem uma atenção, requerem um cuidado.
e nós vamos nos enquadrar em qual ambiente nós estamos trabalhando e dar o nosso melhor, ok? Muito obrigada. Boa noite para todos. Espero que tenham gostado da aula. Anotem, tá? Anotem as dúvidas de vocês, coloquem bonitinho no caderno. Vamos discutir nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado sobre essa aula de ambientes pediátricos. Não fiquem só aqui nas aulas, gente. Procurem conteúdos, procurem coisas para vocês se aprimorarem, se aperfeiçoarem. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima aula.